Olá a todos, sou o professor Pedro Henrique de Jesus e esta videoaula será sobre hidrodinâmica, sobre a equação de Bernoulli. Bom, como vimos anteriormente, para um fluido em repouso, vimos o teorema de Stevin. Bom, agora, em se tratando de um sistema hidrodinâmico, vamos deduzir a equação de Bernoulli. Então aqui temos um fluido escoando nesta tubulação. Este fluido ele tem uma determinada pressão aqui nesta área 1. Ele tem um deslocamento ΔX1 e tem uma velocidade 1. Quando este fluido ele é deslocado, ele sobe um desnível, no caso aqui, ele aumenta a área, a pressão varia nesta área, aumentando a área, pressão, varia o ΔX2 e a velocidade também varia. Como vimos na equação da continuidade, quando a área é maior, a velocidade é menor. Quando você tem uma área menor, a velocidade é maior. Podemos fazer esse teste quando diminuímos a área de uma mangueira, apertando com o dedo, percebemos que o jato de água ele aumenta a velocidade. Fazemos isso intuitivamente. Bom, então temos essas variáveis, temos um plano horizontal aqui de referência, onde o nível neste ponto é H1. Então, neste ponto temos um H1. E em um mesmo nível, a mesma origem, essa é a referência, ela começa aqui para o ponto 2. Ele vai ter uma H2. Ele precisa ter o mesmo plano de referência, chamamos de plano horizontal de referência, esse PHR, porque ele tem que ser o mesmo. Porque quando tivermos uma diferença de altura H2 menos H1, H2 menos H1 é a diferença de altura entre os dois pontos. Então esse H que seria a diferença de altura entre esses dois pontos. Então precisamos dessa referência para saber a diferença de altura entre dois pontos. Bom, a dedução. Temos uma determinada força que realiza um trabalho, ou seja, esse deslocamento em x multiplicado por uma força é um trabalho. Temos um trabalho aqui e um trabalho aqui. Bom, a diferença de trabalho entre esses dois pontos, entre o ponto 1 e o ponto 2, essa diferença de trabalho é a somatória das energias envolvidas. Então temos a energia potencial, variando a altura aqui, varia a energia potencial. E temos a energia cinética, que seria a velocidade. Aqui temos a energia cinética, que também está variando. Essa somatória das energias potenciais e cinéticas, energia cinética e potencial. Então isso é igual a diferença do trabalho. Então o trabalho é a força nessa esquerda aqui, né? F1. Então essa força multiplicado por ΔX é o trabalho, esse trabalho 1. O trabalho 2 é a mesma coisa, só que aqui em 2 temos um ΔX2, que seria este. E uma força, que seria a pressão na área, sobre essa área aqui temos uma pressão e uma força aplicada. Então a força 2, temos realizando um trabalho. Temos a energia potencial, que é mgh. Essa é a energia potencial. Como esse delta é variação, então vamos pegar a variação das energias potenciais, que seria H2 menos H1. Então essa diferença é a energia potencial, essa diferença de energia potencial. H2 menos H1.
Isso equivale também a esse delta é a variação da energia cinética. A energia cinética é a massa dividido por 2 multiplicado por v ao quadrado. Como temos uma velocidade 2 e uma velocidade 1, então velocidade 2 menos velocidade 1 é a variação da energia cinética. Então essa é a variação da energia cinética. Continuando, sabemos que força é pressão multiplicado por área. Então essa pressão multiplicado por essa área, temos uma força. Então substituindo aqui força 1 por P1A1. Então substituir aqui e substituir o F2, que é a pressão 2, área 2. Então esse F2 foi substituído. Ou então essa área multiplicado por essa área multiplicado pelo x1, aqui temos um volume V. É o mesmo volume desta área que aumentou e o ΔX que variou também. Então essa mesma quantidade de volume é a mesma aqui. Então temos um volume também, como vimos na equação da continuidade. Então este volume é o mesmo. Temos um volume nesse termo, um volume neste termo. Temos aqui, continuando, a massa, ela é a massa específica multiplicada pelo volume. Então temos um volume neste termo também. Então substituir massa por massa específica vezes volume. Eu substituí a massa aqui. Então temos um volume neste termo também. Aqui a massa foi substituída pela massa específica vezes volume, como já vimos nas primeiras videoaulas sobre propriedade dos fluidos. Aqui temos que a massa é igual ao volume multiplicado pela massa específica. Então esse é o valor da massa. Por que eu fiz por que foi feito essa alteração da massa, substituindo ela? Foi substituído a massa. Por quê? Porque temos um volume em todos os termos aqui, no caso. Aqui temos, arrastar aqui, temos um volume que foi substituído em todos os termos. Então eu posso dividir este termo por volume, este termo por volume, este por volume e este por volume. O que acontece? Eu cortando o volume, sobrou P1 menos P2, já que não temos mais o volume aqui, foi todos dividido por volume. Todos os termos têm o mesmo volume, eu dividi. Dizemos que cortamos, né, todos os termos aqui. Sobrou o que então? O ρ G H2 menos H1, o ρ V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, sobre 2. Então está aqui. Vou abrir aqui esse parênteses aqui, fazendo uma distributiva. Então ficará PGH2, ρGH2 e ρGH1. E aqui ficará ρV2 ao quadrado sobre 2, ρV1 ao quadrado sobre 2, aqui este último termo. Bom, então temos aqui a equação de Bernoulli. Pressão 1, eu coloquei tudo à esquerda, então pressão 1 à esquerda, passei este que estava negativo para a esquerda, ficou ρGH1, e esse termo da velocidade que é 1 também à esquerda, então ficou mais ρV1 ao quadrado sobre 2. Isso é igual ao P2, que eu passei para a direita, então ficou P2 mais ρGH2 mais este termo que tem o V2. Então eu isolei o lado 1 e o lado 2. Então isso aqui é a equação de Bernoulli. Lembrando que vimos em propriedades dos fluidos que a massa específica multiplicado pela gravidade, então a massa multiplicado pela gravidade, massa específica multiplicado pela gravidade, é igual ao que? É igual ao peso específico. Então podemos substituir essas duas variáveis pelo peso específico. Então ficaria assim: P1 mais peso específico H1 mais ρV1 ao quadrado sobre 2 é igual ao ponto 2. Pressão 2, pressão hidrostática 2
e aqui a velocidade no ponto 2. Então notem uma coisa interessante aqui. Quando não temos velocidade no fluido e não temos essa hidrodinâmica, seria a hidrostática. Quando não temos velocidade, aqui seria este termo de velocidade e este termo de velocidade. Se não tenho é zero, o que acontece? Me resta apenas P1, me resta que P2 é igual a P1 mais a pressão hidrostática. No caso eu posso jogar para cá, então ficaria H2 menos H1, se eu colocar em evidência, já que o peso é igual, né? O peso específico. Então se eu passo para a esquerda, fica que o peso específico, daí eu multiplico um parênteses, H2 menos H1, em evidência. Então isso eu volto no teorema, na lei de Stevin. Stevin disse que P2 é igual a P1 mais a pressão hidrostática. Então sem a velocidade eu acabo voltando na hidrostática. Mas como vamos trabalhar com a velocidade, então teremos hidrodinâmica quando consideramos a velocidade. Temos uma velocidade. Então esses termos seriam a energia potencial, que vimos anteriormente, que é a pressão hidrostática. Energia potencial, este termo. E onde tem velocidade foi a dedução da energia cinética. Então aqui temos o termo que tem a velocidade, que é a cinética. Bom, podemos simplificar mais ainda, dividindo tudo pelo peso específico. Temos aqui sobrando uma outra simplificação, dividindo tudo por gama, temos P1 sobre gama mais H1. Aqui, como o gama ele representa o ρg, então quando dividimos esse termo pelo peso específico, o ρ é cortado, ρ sobre ρ é 1, sobrou o g aqui embaixo. E do outro lado é a mesma coisa. Então essa é uma outra forma que chamamos, que chegamos à simplificação da equação de Bernoulli. Bom, aqui temos algumas simplificações para o regime permanente. Então a velocidade ela não está variando em função do tempo. Regime permanente, temos uma velocidade que não varia com o tempo. Aqui não temos nenhum um componente mecânico, nenhuma bomba, não temos. No caso, não temos nada que adicione ou retire energia. Consideramos aqui um fluido ideal, a propriedade uniforme na seção, um fluido incompressível e não temos troca de calor. Quando temos troca de calor, podemos variar aqui a massa específica. Existe algumas hipóteses, e temos essa hipótese que simplifica. Então neste caso não estamos considerando troca de calor. Essa é a equação de Bernoulli. Vamos utilizar essa equação e vamos resolver uma simulação utilizando esta simulação. Bom, aqui então temos um escoamento de um fluido. Caso o fluido ele tenha uma massa específica de 1000 kg por metro cúbico. Temos uma velocidade neste ponto sendo 1,6 e temos uma pressão neste ponto como sendo 118,895 kPa. E temos uma velocidade no ponto 2 como 0,6. Já vimos na aula anterior como encontramos essa velocidade com base na vazão. A vazão, já encontramos a velocidade baseado na vazão 1 e vazão 2.
Então temos esses valores. Eu quero saber quanto que é a pressão neste ponto 2. Bom, agora temos uma velocidade. No teorema, na lei de Stevin, não tínhamos essa velocidade. Então vamos substituir o que temos na equação de Bernoulli. Pressão no ponto 1. Vamos substituir 118.895. 118.895 Pascal. Mais o peso específico seria 1000, que é a massa específica, multiplicado pela gravidade, que é 9,8. Então temos um peso específico de 9.800. Seria 1000 vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Então vamos substituir o peso específico mais 9.800 H1. Essa altura do H1 eu preciso utilizar um ponto de referência. Se eu utilizar esse nível essa distância aqui como sendo 2 metros, no caso colocando aqui seria 2 metros, e temos uma altura, eu posso utilizar qualquer ponto de referência, posso utilizar aqui, desde que este ponto de referência seja o mesmo para o outro. Então tem que ter um plano, aqui no caso poderia ser um plano, que seria o mesmo ponto de referência para os dois pontos. Porque a diferença entre os dois pontos necessita de um plano de referência, como foi visto aqui. Então esse plano de referência, quando eu efetuo a diferença de altura, eu vou descobrir a diferença de altura entre os dois pontos. Para isso eu preciso de um plano de referência que seja o mesmo para os dois. Como no nosso caso a referência será igual, o mesmo ponto, será a mesma altura. Aqui no caso 2 será a mesma altura aqui. Aqui 2 e aqui 2. Eu preciso que esse plano seja igual. Então vamos demonstrar aqui que um plano de referência, ou esse plano poderia ser aqui. Eu posso escolher o plano, desde que este plano seja igual. Vamos colocar aqui 2 metros para mostrar o que vai acontecer. 2 metros. Mais a massa específica, já vimos que é 1000, multiplicado por V1. V1 é igual a 1,6 metros por segundo. Então 1,6 metros por segundo é igual, vamos copiar aqui, P2. P2 é o que eu quero saber, multiplicado pelo peso específico 9.800, multiplicado pela altura, seria a mesma altura.
Eles estão no mesmo nível. Se eu escolhesse este ponto de referência aqui, seria 1 metro. Aqui também seria 1 metro. Então eu traço aqui um plano de referência que eu escolho e percebi que é o mesmo nível. Então está no mesmo nível. Este exemplo está no mesmo nível. Então podem perceber que, como é o mesmo nível, se eu passar para a esquerda, vou ter 0. Por quê? Aqui no caso seria 9.800 multiplicado por 2. Então 19.600. 19.600. 19.600 menos 19.600 é 0. O que eu posso concluir que este mesmo nível? Qual que é a conclusão que existe neste mesmo nível? Bom, como está no mesmo nível, eu não tenho aquele H entre os dois pontos. Se eu não tenho H entre os dois pontos, a pressão hidrostática é 0. Então poderia cancelar aqui porque eles estão no mesmo nível. Ou eu posso fazer o que eu fiz, coloquei 2 e 2. Mas como um lado é 19.600 menos 19.600, temos que a pressão hidrostática neste caso é 0, né? Mas eu vou deixar assim. Depois vamos cortar aqui. Continuando, seria aqui 1000 vezes a velocidade 2, seria 0,6. 1,6 e 0,6 ao quadrado. Bom, então agora podemos descobrir a pressão 2. Vou copiar aqui. Aqui vamos simplificar aqui, retirando este termo. Então sobrou isso. Vamos efetuar o lado esquerdo. 1,6 ao quadrado. 2,56. 1000 sobre 2 é 500. Vamos multiplicar por 500. 1.280. Então temos aqui. O segundo termo seria 0,6 ao quadrado, 0,36 vezes 500, temos 180. Então aqui temos 180. Então P2 será menos 180. Então P2 será a pressão no ponto 1, que é 118.895, 118.895 mais 1.280 menos 180. Temos um valor de 119.995.
119.995 Pascal, que é igual 119,995 kPa. Chegamos a este valor de 119,995. Vamos conferir o resultado, se está certo. Vou tirar aqui a régua, tirar aqui o medidor de velocidade. Então chegamos a este valor de 19,995 exatos. Exatamente este valor. Chegamos à pressão no ponto 2. Bom, vamos para mais uma demonstração da equação de Bernoulli. Vamos para mais um exemplo da equação de Bernoulli. Temos aqui uma torre. Quando abrimos, aqui temos uma torre com massa específica de 1000, ou seja, temos água nesta torre que podemos encher, e quando esvaziamos temos uma determinada velocidade. Quero saber qual é a velocidade neste ponto. Bom, então precisamos de dois pontos. Temos este outro ponto e este ponto. Então vamos encher aqui novamente e fechar aqui. Então temos este ponto e este ponto. Para medir a altura entre os pontos, temos uma régua. Temos aqui uma régua. Então vamos à equação. Bom, o ponto 1 será aqui. E o ponto 2 é onde eu quero descobrir, será onde teremos uma determinada velocidade. Aqui temos uma velocidade de escoamento. Quero descobrir quanto que é essa velocidade. Comprovar essa velocidade. Então esse ponto 1, fechar aqui novamente. Ponto 1 e o ponto 2. Qual é a pressão neste ponto 1? A pressão no ponto 1. Se eu considerar como efetiva, eu posso considerar como zero. Ou seja, não estou considerando a atmosfera. Ou mesmo, a pressão que tem no ponto 2 menos a pressão que tem no ponto 1 é a mesma, é atmosférica. No momento que eu abro, a mesma pressão que entra que está pressionando este ponto é a mesma que está aqui. Então se P1 é igual a P2, posso simplificar aqui. Não tenho pressão no ponto 1, ou considerando a pressão efetiva, então não temos essa diferença de pressão. Notem que a pressão nesse ponto é a mesma nesse, que seria a própria atmosfera, pressão atmosférica. Então não temos essa variação de pressão, é a mesma pressão. Acontece o mesmo caso. Se aqui for 101.300 e aqui 101.300, quando eu passo para a esquerda, temos que é igual a zero. Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos é zero. Ou mesmo considerando como efetiva, eu poderia colocar zero aqui, utilizando a pressão efetiva. Bom, então, continuando, qual é o peso específico? Já sabemos que é 9.800. Qual é a altura 1?
altura 1. Qual é a altura 1? Vamos ver aqui. Se eu considerei este ponto 1 e este ponto 2, qual será o meu plano de referência? Bom, eu posso utilizar o plano de referência neste ponto, neste nível. Por quê? Porque no ponto 2 o nível será 0 e no ponto 1 o nível será essa altura. Então eu posso fazer isso. Vou considerar aqui um plano, esse plano de referência que chamamos de PHR, plano horizontal de referência. Então no ponto 2 o plano é 0. Então já vou até mostrar aqui que no ponto 2 é 0. Aqui temos 0. 0 vezes 9.800 dá 0 aqui, tem 0. Então a altura 1, como a referência é este ponto, vamos medir. Temos 10. Vamos copiar aqui. (9.800 vezes 10). Aqui não temos pressão. Então sobrou este termo, que é 9.800 vezes 10. Este termo, qual é a velocidade 1? Então qual é a velocidade no ponto 1? A velocidade no ponto 1 é a velocidade que ele está descendo, que é essa velocidade para baixo. Então essa velocidade nesse ponto que está descendo, se eu considerar um regime permanente, esse ponto ele não está tendo uma velocidade, ele está mantendo. Quando eu tenho um regime transiente, este ponto tem uma velocidade, ó. Ele está descendo a uma determinada velocidade. A velocidade é o deslocamento por um tempo. Ele vai deslocando por um tempo. Seria então a velocidade, seria variando essa velocidade. Bom, eu posso considerar que um tanque ele é muito grande e que a velocidade que ele reduz é muito pequena. Isso é uma simplificação que fazemos. Quando o tanque é muito grande, a velocidade que esse nível abaixa, é muito pequena. Praticamente consideramos próximo de 0 elevado ao quadrado. Então imagine, se é 0,01 ao quadrado, fica cada vez menor, dividido por 2, cada vez menor. Então aqui temos um valor baixo de velocidade. Então consideramos aqui a velocidade sendo 0. Sobrou, aqui não temos velocidade, certo? Então aqui a velocidade é praticamente 0 aqui, ó. Olha só. Ela vai reduzindo muito pouco. Ou poderíamos, como foi uma hipótese simplificadora, considerar um regime, no caso, permanente. Esse ponto não tem velocidade. Neste ponto eu tenho uma velocidade. Olha só o deslocamento. Então aqui imagine uma partícula. Neste ponto ela está deslocando. Neste ponto ela está constante. Então não tem velocidade aqui. Por isso que eu eliminei esse termo no V1. Então temos aqui que V2 será então
temos que V2 será multiplicando por 2. 2 aqui embaixo eu passei multiplicando, né? Então temos que V2 será a divisão aqui dividido pela massa específica. (9.800) vezes 10, que é a altura, né? Vezes 2 dividido pelo ρ, que é 1000. Dividido por 1000. 196. Então V2 é igual a raiz de 196. Então 196, a raiz é igual a 14 metros por segundo. 14 metros por segundo. Então encontramos este valor de 14 metros por segundo. Bom, se fizéssemos apenas literalmente, sem substituir os valores, chegaríamos à equação simplificada de Torricelli. Daqui a pouco eu vou demonstrar. Vou demonstrar utilizando apenas as variáveis e não os números. Mas vamos conferir então. Primeiramente vamos conferir, depois vou mostrar uma forma bem mais simples. Seria a simplificação da equação para este caso exclusivo. Então vamos testar o valor de 14 metros por segundo, que é exatamente o que encontramos. 14 metros por segundo, exatamente. Bom, se esse coincidir com vazamento, quando eu coloco manual, aí sim a velocidade está variando, porque o H está variando também. Então depois de 1, 2, 3, 4, 5 segundos, este H varia. Então esse aqui seria aquele regime transiente. No nosso caso eu considerei um permanente, porque eu considerei o V1. Esse V1 eu também cortei devido a ele não ter velocidade. Então este V1 foi cortado, este ponto 1, ele não tem velocidade, ele não está deslocando aqui. Ele só tem velocidade assim, aqui ele está tendo uma velocidade. Mas assim ele não tem velocidade. Eu não consigo medir aqui a velocidade. Não tem velocidade. Nenhum ponto eu tenho velocidade. É como se estivesse estático. Por isso não tem velocidade. Velocidade é o deslocamento por um tempo. Aqui sim eu tenho deslocamento por um tempo. Então aqui eu tenho 14 metros por segundo. Vamos à dedução de Torricelli. Ele fez uma simplificação. Poderíamos voltar aqui a dedução.
Então tá, como já vimos, sobrou o termo. Qual termo sobrou? O peso específico vezes H1. Sobrou o peso específico vezes H1. Velocidade 1 não temos. A pressão desconsideramos também, que a pressão neste ponto é a mesma deste, que seria atmosférica. Ou eu considero também como pressão efetiva, que seria 0. Posso considerar pressão efetiva. Então aqui não temos pressão, nenhum dos dois pontos. H2 é 0, porque eu disse que esse plano é referência aqui. Então não temos este H2. Temos isso. Bom, então quando eu passo multiplicando 2, temos o que? E passamos. Aqui temos o ρ que estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Aqui temos que o ρ está dividindo. Vamos colocar aqui. Pronto. Então estava assim, certo? Este 2 foi para cima e o ρ foi para baixo. Bom, o que é o peso específico? Vamos substituir o peso específico. Peso específico não é ρ vezes a gravidade? Sim. Esse aqui é o peso específico, que é ρ, que é a massa específica vezes a gravidade. Quando eu divido ρ por ρ, então aqui ρ por ρ é igual a 1. Então vou dividir tudo, fiz uma divisão de ρ por ρ, certo? Ρ por ρ é 1. Então sobrou 2GH. Vamos mudar aqui a ordem dos fatores. Ficou então 2GH. Que é igual a V2 ao quadrado. Então V2 é raiz quadrada, certo? V2 é raiz quadrada de 2GH. Então ficou bem simples essa simplificação da equação de Bernoulli. Então testando essa simplificação, vamos encontrar esse valor de 14, que seria o mesmo que acabamos de realizar. 2 vezes 9,8 vezes o H, que é 10. Então chegamos àquele 196. A raiz de 196 é igual a 14. Temos aqui um material mostrando essa. Então, de acordo com a equação de Bernoulli, chegamos a essa equação de Torricelli. O Torricelli ele simplificou a equação de Bernoulli. Então chegamos aqui a V2 é igual a 2GH. Bom, então obrigado pela visualização deste vídeo. Eu agradeço. Muito obrigado.